Fala aí, pessoal, já ativa a legenda desse vídeo aí que você vai ver em tempo real o que eu tô falando. É óbvio, né? Isso é uma legenda, mas essa legenda ela é mais especial porque ela foi gerada por esse cara aqui, que é o Whisper da OpenAI, que é um modelo de inteligência artificial da OpenAI que vai basicamente fazer reconhecimento de fala e através desse reconhecimento de fala ele consegue fazer várias coisas. Por exemplo, fazer a transcrição desse vídeo, que é a legenda que você tá vendo aí, ou até fazer a tradução. Eu vou ver depois se eu faço a tradução dessa transcrição para que eu tenha duas transcrições, né? Eu tenho uma legenda em português e uma legenda do que eu tô falando, que é mais comum a gente ver, né? Legenda em um idioma diferente, vai ser uma legenda para inglês, por exemplo. Depois a gente fala sobre isso. Então, o que a gente vai falar nesse vídeo, só para você entender, caso você queira, tipo, eu quero ver esse vídeo ou eu quero ver o outro, porque eu vou dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, o Whisper, ele funciona como uma ferramenta de linha de comando. Então eu vou focar na ferramenta de linha de comando, porque se a gente olhar aqui, ó, só de você olhar o tamanho dessa coisa que eu escrevi aqui, você vai ver a quantidade de informações que a gente tem aqui só com a ferramenta de linha de comando. E aí depois eu vou te mostrar no próximo vídeo como fazer a implementação de um código utilizando o Whisper, e aí você consegue embutir isso dentro do seu código e colocar, sei lá, no seu Django, na onde você quiser trabalhar com o Whisper, é só você utilizar da parte do outro vídeo lá. Então como eu te falei, a gente vai focar basicamente na linha de comando do Whisper aqui. Uma outra curiosidade para você, porque eu tenho utilizado já o Whisper por basicamente uns 6 meses aqui, e eu tenho percebido que os pontos fortes e os pontos fracos dele que eu vou te falar aqui no vídeo. Mas quando eu fui escrever isso, me deu uma curiosidade absurda em saber se a OpenAI utilizava isso internamente. Então, a única coisa que eu pensei foi perguntar para o ChatGPT se ele poderia me informar, né? Eu perguntei isso aqui para o ChatGPT. A OpenAI usa o Whisper internamente em algum recurso que as pessoas consomem? Por curiosidade, ele me respondeu, não sei se é verdade, mas me respondeu sim, a OpenAI usa o Whisper como base para recursos de transcrição e compreensão de áudio em produtos como o ChatGPT com entrada de voz. Ele também é utilizado em APIs que envolvem reconhecimento de fala, como a Speech to Text da OpenAI. Então, você vê que ele é um modelo de inteligência artificial gratuito, open source e que é usado por uma empresa enorme aqui, super famosa também. Então, por isso que eu acho que ele é tão bom assim. Mas o que a gente vai falar então nesse vídeo vai ser basicamente a parte da linha de comando do Whisper que a gente começa agora. Eu vou usar esse trecho que eu falei até agora, que pra mim tá dando mais ou menos uns 3 minutos. Esse trecho que eu falei aqui agora, eu vou cortar ele e vou usar ele nos nossos exemplos, beleza? Então, se você lembrar o que eu falei desde o começo do vídeo, você consegue perceber na legenda, porque eu não vou ficar dando replay no vídeo. Então você pode voltar no começo, ver o que eu falei e ver se ele tá acertando o que eu falei aqui na transcrição de vídeo, beleza? Então bora lá começar com isso aqui. Então pronto, pessoal, eu já fiz a introdução lá e já passei essa introdução dentro de um outro script Python ali que faz o corte de silêncio automaticamente do vídeo para mim. Esse corte, ele cortou mais de 30 segundos do áudio, talvez eu tenha ficado em silêncio muito tempo no começo do vídeo ou no final do vídeo, alguma coisa assim. Ele já cortou esse áudio, ele foi para mais ou menos 2 minutos e 30. Então é isso que a gente vai utilizar. Eu coloquei o nome de One Auto para falar, essa é a primeira parte do vídeo, e também ele foi cortado automaticamente para mim. Além disso, a gente precisa então entender como é que a gente vai rodar o Whisper aqui. O que eu fiz? Eu coloquei aqui esse código num repositório que vai chamar de SUSU. Sussurrou, né, no caso. Então, o comando da gente ali vai chamar Sussu. E também tem um repositório oficial do Whisper, caso você queira olhar ele aqui, tá? Eu até deixei um negócio aqui aberto também, que foi isso aqui, para você entender que transcrição de vídeo pode ser utilizado para várias coisas inteligentes, né, e interessantes também. Por exemplo, eu utilizo as transcrições do vídeo para passar essa transcrição dentro de uma outra API, por exemplo, do Gemini ou do ChatGPT mesmo, do GPT-4 ou qualquer GPT que você quiser utilizar, mas eu passo essa transcrição em uma inteligência artificial que ela gera para mim resumos de trechos. Então eu mando um chunk da legenda, né, um trecho da legenda para dentro de uma API qualquer de inteligência artificial e passo um prompt falando o que eu quero que ela faça. Nesse caso aqui, é o vídeo do argparse lá, que a gente falou do Python. Ele tem 1h30. Então eu corto em pedacinhos de 7 minutos a legenda, passo para o Gemini e aí peço para ele, através de um prompt, para ele fazer um resumo do que eu falei naquele trecho. E aí ele vai fazendo, vai falando as ferramentas que eu utilizei e é super preciso. Olha só, aqui ele está falando, ó, o objetivo principal desse trecho é introduzir um tutorial sobre como usar o argparse do Python para criar ferramentas de linha de comando. O apresentador propõe um desafio prático, construir a interface de linha de comando CLI para um
projeto existente, permitindo a comunicação externa com o programa. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que é exatamente isso aqui que eu falo lá naquele vídeo. E aí ele mostra quais as ferramentas que eu utilizei, detalha as ferramentas, mostra os passos que eu segui até esse determinado trecho aqui, e aí dá algumas dicas aqui embaixo e assim por diante. E ele vai fazendo isso aqui através dos trechos, né? Através de um for ali, eu vou mandando os pedaços de legenda para ele, e aí ele vai gerando isso aqui. No final, você pode pedir para ele fazer o que você quiser. Por exemplo, eu já usei o Gemini para fazer a tradução para outro idioma. Por exemplo, o Whisper faz isso, tá? Mas eu vou te explicar aqui o motivo do porquê eu utilizei o Gemini. Mas eu já utilizei para fazer a tradução dessa legenda minha para inglês ou para outro idioma, espanhol, e aí ele gera vários idiomas daquela mesma transcrição para você. Eu também já utilizei o Gemini para fazer um resumo geral do que eu falei no vídeo em forma de artigo. Fica muito bom também. E eu também já utilizei isso para escrever, e isso eu utilizo até hoje, né? Que é para escrever a descrição do vídeo, os capítulos aqui, essa parte aqui, ó. O resultado final, conteúdo para o YouTube. Capítulos para o vídeo. Isso eu pedi para ele, aí ele gera os capítulos, beleza. Depois eu pedi para ele fazer um SEO otimizado aqui para mim. E aí ele fez ali a descrição do vídeo. Eu esqueci de colocar o título aqui, mas ele faz também o título, coloca keywords e assim por diante. Então, eu tô te mostrando isso aqui só para você ver que fazer a transcrição de um vídeo é super poderoso porque te dá o texto do que você falou. E a partir desse texto, você pode fazer o que você quiser com esse texto ali pro seu vídeo, né? Gerar um post, traduzir, gerar post em outro idioma, enfim, o que você quiser. O que você conseguir imaginar, você consegue fazer com o texto do seu vídeo ali. Beleza, dito isso, o Whisper aqui, só para você entender melhor, ele utiliza este formato aqui, ó. Por que que eu vou te mostrar isso aqui? Porque isso aqui é super nerd, tá? Mas eu vou te mostrar isso aqui só para você entender como é que ele funciona, tá? E eu também vou te passar dicas aqui, os pontos fortes e os pontos fracos dele aqui, porque eu tenho utilizado ele há bastante tempo já, então consigo te falar essas coisas. Mas, inicialmente, o que que ele faz? Quando você passa um áudio, a gente fala em áudio, tá? Mas como o Whisper utiliza o FFmpeg, que é uma... Depois a gente chega nisso, mas o Whisper utiliza o FFmpeg. Isso quer dizer que você pode passar direto um vídeo para ele, que o código do Whisper que a OpenAI escreveu lá já faz a conversão desse vídeo em áudio e desse áudio em um logMel espectrograma aqui, né? Palavra difícil, mas é basicamente o seguinte: o Whisper não ouve áudio, ele vê uma imagem que representa esse áudio, um gráfico aqui, esse espectrograma aqui, que utiliza a escala logarítmica de Mel, é um negócio super nerd aqui que para você entender você teria que ser engenheiro de áudio, matemático e nerd tudo ao mesmo tempo. Então é um negócio meio complicado. Mas o Whisper não ouve áudio, ele vê a imagem do que você falou e essa imagem ela é separada em trechos de 30 segundos. Então ele pega o seu texto original, seu áudio original, quebra essas partes em partes de 30 segundos, passa essas partes por dentro do Whisper ali, e aí ele faz tudo o que ele precisa fazer ali, tá? Aqui também tem o fluxo completo, caso você queira ver. Porque o Whisper não faz só transcrição de áudio e tradução de áudio. Ele também faz o seguinte, ó. Ele pode fazer o reconhecimento de fala em multilíngua, no caso, ou seja, multi-idiomas, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer a tradução da fala, só que essa tradução da fala dele é só para inglês. Então, você fala alguma coisa em qualquer idioma, pede para ele fazer, ao invés de transcrição, a tradução, essa tradução, ela vai do seu idioma para inglês, somente, tá? Se você quiser fazer em outro idioma, por isso eu utilizei o Gemini, se você quiser fazer um outro idioma, você pode utilizar também o NLLB, que é No Languages Left Behind, se eu não me engano, que traduz de idioma para 200 idiomas, no caso ali. Eu fiz isso já utilizando isso aqui, que é o... Deixa eu ver se eu acho, NLingua 2, que é isso aqui. Isso aqui eu já fiz há algum tempo. Se você quiser, eu trago um tutorial. Ele usa o Whisper e o NLLB para fazer exatamente isso. Ele faz a transcrição do áudio, no caso, e faz também a tradução para qualquer idioma que você quiser. Mas também você pode utilizar, se você quiser um negócio mais robusto, você vai ter que pagar um pouquinho para isso, mas você pode utilizar o Gemini, como foi o caso do que eu te mostrei mais para trás. Beleza, mas voltando aqui no Whisper, ele faz o reconhecimento, a tradução, no caso. Ele também consegue identificar qual idioma aquele áudio está sendo falado. Isso aqui é legal também, se você quiser criar algum programa somente para fazer reconhecimento de qual idioma está sendo falado ali, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer também, eu já tinha pensado nisso, mas eu não fiz isso ainda. Mas você pode fazer também se várias pessoas estiverem falando em algum vídeo e a cada hora do vídeo elas estiverem falando em determinados idiomas, você poderia fazer o Whisper, fazer esse reconhecimento e trocar o idioma, para ele começar a traduzir em outro idioma. Ele não faz isso automaticamente, teria que escrever um código para isso. E ele também consegue, isso aqui é uma parte aqui que
que eu tô de olho nessa parte aqui, que é o seguinte. Ele consegue fazer um negócio que é chamado de Voice Activity Detection, ou VAD. Essa detecção de atividade de voz, ela consegue, por exemplo, saber onde uma pessoa fala ou onde uma pessoa não fala. Então isso seria muito útil para eu utilizar um negócio que eu utilizo aqui que não é muito perfeito. Eu já fiz isso no vídeo que eu gravei na introdução, que é basicamente cortar silêncios do vídeo. Se eu ficar quieto, eu quero que ele corte aquele trecho. Então se eu fizer assim, ó, você não deve ter visto isso, porque eu fiquei em silêncio por mais ou menos uns 5 segundos, mas o corte aconteceu aqui nesse vídeo, e isso foi feito automaticamente aqui com o Auto Editor. Depois eu te mostro isso aqui também, se você quiser um tutorial sobre isso. Mas isso aqui, usando inteligência artificial, ficaria muito mais preciso, porque o que eu utiliza basicamente as ondas sonoras ali, não é inteligência artificial, mas daria para fazer isso com o Whisper se você quisesse, tá? E aí uma coisa importante sobre o Whisper, você pode ler aqui na documentação dele, mas eu já escrevi isso aqui pra gente. O Whisper, ele utiliza por baixo dos panos o FFmpeg. Então eu deixei aqui nesse texto, eu vou deixar esse texto inteiro na descrição do vídeo para você ler exatamente o que eu tô mostrando aqui para você, e aí você vai ter esses comandos todos aí. Mas ele utiliza o FFmpeg, então você deve instalar primeiro o FFmpeg para depois você continuar utilizando o Whisper. Eu deixei aqui os comandos para Debian, para Arch Linux, para macOS, para Windows, de várias formas diferentes. Você pode utilizar esses comandos aqui para instalar o FFmpeg. E também eu já fiz esse repositório aqui do Susu, que é o Susurro, que eu criei aqui, que é basicamente utilizando o UV para subir esse repositório. Então a única coisa que você precisa fazer é git clone, né, clonar esse repositório, entrar na pasta do que foi clonado e dar UV sync. Claro, você vai precisar da UV para gerenciar os pacotes, eu já deixei um tutorial aqui que eu já gravei explicando como utilizar a UV aí. Então, pronto, depois que você fez isso, outra coisa que é importante, acabei de ver, o UV, ele vai fazer isso aqui para você, ó, baixar e instalar o Python 3.11, isso é super importante por conta de compatibilidade com o Whisper. Se você tiver com uma versão muito alta do Python, não vai instalar, e vai criar o seu ambiente virtual, vai instalar os pacotes necessários, buildar tanto o Whisper quanto o Susu. Depois que você fizer isso aqui, o UV Sync lá, aí sim você já vai ter o projeto pronto que a gente pode vir aqui e fazer rodar ele pela primeira vez. Então aqui eu já estou com aquele projeto lá pronto, eu vou até tirar o pin disso aqui, e eu vou utilizar aqui, eu já usei o V Sync aqui, já fiz isso, no caso, nesse projeto, e daí ele já sincronizou tudo ali, e daí agora a gente pode rodar pela primeira vez. Pra gente rodar pela primeira vez, a gente pode tanto rodar, nesse caso aqui, eu vou sair do terminal só pra você ver. Nesse caso aqui, ó, o meu editor, ele já ativa o meu ambiente virtual automaticamente, tá vendo? Se o seu não fizer isso, você pode ou ativar manualmente o ambiente virtual, então, eu já falei sobre isso, eu não vou focar nisso, mas você pode ou ativar o seu ambiente virtual manualmente, ou você pode utilizar o VRAM e rodar o Whisper. Aqui. Nesse caso aqui, eu já coloquei isso aqui pra gente, ó. Ou você pode usar assim, o VRAM Whisper, ou se você ativou o ambiente virtual, direto o comando do Whisper aqui. Então, Whisper. E aí você vai ver o porquê que esse vídeo talvez fique bem grande, né? Olha a quantidade de opções que você tem aqui no Whisper, tá? Então você tem o áudio que tá falando, fala em audio file aqui, mas pode ser vídeo também. Vou te mostrar aqui tudo em vídeo. Mas você tem esse help, você tem o model, você tem todas essas opções aqui que eu falei de todas nesse artigo. Inclusive eu falei pra você aqui de algumas que, olha, essa aqui eu nunca nem usei, não sei nem pra que serve. Assim, eu falei pra que serve, mas eu falei, eu não usei isso aqui. Mas vamos lá. Quais são os argumentos que eu mais utilizo no Whisper aqui? Primeira coisa, o áudio. Esse áudio, conforme eu te falei, pode ser também um vídeo. Então, se eu digitar Whisper, o caminho do meu arquivo aqui, por exemplo, Whisper, eu vou pegar aqui, ó, o áudio, o primeiro vídeo aqui que eu gravei, que eu chamei de One Auto. Se eu mandar isso aqui pra ele, eu não tô mandando muita informação, eu só tô falando pra ele assim, ó, olha, Whisper, tá aqui o áudio. O áudio, na verdade, que eu tô mandando é um vídeo MP4 da introdução. O FFmpeg já vai fazer o carregamento desse áudio, vai tirar o áudio de dentro desse vídeo. E aí tem um código aqui no Whisper, que você pode ver aqui na documentação mesmo, que ele utiliza isso aqui, ó, por exemplo, ó, load áudio, vai carregar o áudio, por exemplo, e daí ele vai fazer isso, essa função, vai utilizar essa função aqui, e essa função vai converter esse áudio em um trecho de 30 segundos. E aí, depois disso, ele vai fazer aquele espectrograma lá, logarítmico lá de Mel, ele vai fazer aquele espectrograma e vai passar para dentro do model aqui. Aí o model vai detectar o idioma, detectou o idioma para ele aqui, ele vai fazer o decode das opções que você passou para ele aqui, e depois ele vai fazer o decode utilizando o model, que é o modelo que você escolheu,
o gráfico lá, aquele gráfico que eu te mostrei, porque o Whisper não ouve, ele vê o áudio, e as opções. E daí ele te dá um resultado aqui em texto, tá? A gente também vai utilizar dessa forma aqui, que é bem mais prático, né? No caso, que é basicamente você mandar ele usar esse modelo aqui especificamente, fazer a transcrição e pegar o texto. A gente vai usar, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Mas quando você faz esse comando aqui que eu estava te mostrando, basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer isso, só que ele utiliza aqui a função que ela é chamada de transcribe aqui, tá? Então, se a gente olhar no código do próprio Whisper, na lib aqui, por exemplo, do site packages, você vai ver que ele vai chamar isso aqui, ó, essa função transcribe aqui, ó. Então, essa função aqui, transcribe, deixa eu ver se eu acho ela aqui, essa função aqui, transcribe, ela é basicamente o que eu estou pedindo para ele fazer ali quando eu passo desse jeito. E aí aqui tem várias opções, que são aquelas opções lá, inclusive tem mais opções lá do que aqui, porque você também pode passar as opções de decode aqui dentro. E aí ele entra aqui, e aí ele faz todo esse código aqui, ó, tudo isso aqui para fazer, ele vai deslizando entre o seu áudio. Então ele pega os primeiros 30 segundos, aí desliza para os próximos 30 segundos e vai fazendo isso até terminar o seu áudio. Inclusive, dessa forma que a gente utilizou, ele utiliza os 30 segundos anteriores para gerar a próxima legenda. Então ele tem um contexto maior. Eu vou te mostrando isso aqui, mas você tá vendo que o código é enorme, né? E aqui tá aquele CLI que você viu, que utiliza argparse, que a gente já falou nesse canal, que é basicamente aqui as opções todas que você viu ali naquele help estão aqui. Argparse puro ali. Então eu tô te mostrando aqui só o que acontece por baixo dos panos. Então se eu der Enter aqui, ele vai utilizar o model turbo. Guarda essa informação porque eu vou te mostrar ali depois os models, tá? Mas se eu der Enter aqui, o que ele vai fazer? Se for a primeira vez que você tá fazendo isso, o que ele vai fazer é baixar o model turbo primeiro. Também ele tá falando aqui que o meu CPU aqui, que eu tô utilizando um Mac, ele não suporta FP16, que ele tá utilizando FP32. Isso também é uma opção. Ah lá, ele já detectou aqui, ó, o português como áudio que eu estava falando naquela introdução lá. E aí aqui agora ele vai começar a fazer a tradução. Vamos aguardar, eu vou deixar ele fazer aqui a tradução e eu vou te mostrar como ficou o final aqui. Olha só, ele já está gerando aqui as legendas e eu já consigo detectar um probleminha aqui. Ele está gerando legendas enormes aqui e isso para mim já geraria um problema no final das contas, porque o que aconteceria? Eu teria legendas que ocupariam muito espaço do texto. A gente tem como configurar isso aqui. Mas eu quero te mostrar o que ele gerou. Vê se você lembra se eu falei isso aqui, ó. Fala aí, pessoal. Já ativa a legenda desse vídeo aí que você vai ver em tempo real o que eu tô falando. É óbvio, né? Isso é uma legenda. Mas essa legenda, ela é especial, porque ela foi gerada por esse cara aqui, que é o Whisper da OpenAI, que é um modelo de inteligência artificial da OpenAI que vai basicamente fazer reconhecimento de fala e através desse reconhecimento de fala ele consegue fazer várias coisas. Por exemplo, fazer a transcrição desse vídeo, que é a legenda que você está vendo aí, ou até fazer a tradução. Eu vou ver depois se eu faço a tradução dessa transcrição. Olha que loucura. Eu lembro bem, eu acho que eu falei precisamente essas palavras. Então ele está fazendo essa transcrição aqui do vídeo. Até o momento eu não vi nenhum erro. Eu sei onde ele erra bastante, eu vou te falar disso aqui. Mas rodando ali o comando, simplesmente assim, você vai ter uma legenda assim se ele detectar. Vale ressaltar uma coisa importante aqui. O meu áudio tá vindo desse microfone, que é super high-end, ele é muito bom. Eu passo o meu áudio, vou te mostrar aqui, no OBS e tem filtro de ruído aqui. Então, esse áudio tá super limpo que você tá ouvindo. Pode ser que, se o seu áudio não fique tão limpo assim, você precise utilizar alguma das opções que eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá, a gente viu o Whisper, só o caminho, e aí ele já gerou as legendas. Deixa eu te mostrar também aonde que essas legendas foram parar, né? Então aqui, essas legendas, elas vieram parar na raiz do meu projeto aqui, porque eu não falei onde eu queria que ele gerasse a legenda. Ele pegou o mesmo nome do arquivo que eu mandei para ele, que era oneauto.json, e aí ele gerou todos os formatos que ele consegue gerar. Então ele gerou SRT, TSV, TXT e VTT. Então se você olhar no TXT, é só o texto que eu falei sem nenhum timestamp. Se você já olhar, por exemplo, o SRT, ele é o texto que eu falei no segundo preciso que eu comecei a falar e terminei de falar. Comecei a falar e terminei de falar. E assim vai. E aí ele tem outros formatos ali, como o TSV também. Eu não conheço esse formato, mas aparentemente também é de onde eu comecei e onde eu terminei de falar a frase. Ele gerou o TXT que eu já te mostrei e o VTT, que parece muito com o SRT, mas basicamente é um web VTT aqui, que faz também essa transcrição. É uma legenda ali. Como eu não informei, ele gerou todos esses formatos aqui, mas a gente tem como informar algumas coisas. Agora, a parte ouro disso aqui, pra mim, na minha concepção, é o JSON, tá? Porque o JSON, o que ele vai fazer? Eu vou formatar esse JSON aqui, então aqui no
Z é Ctrl Shift I, ele formata esse texto para mim. Vou dar um Alt Z também para ele quebrar a linha. E aí ele pega aqui, ó, primeiro o texto, esse é o texto inteiro que você falou, esse /U é Unicode, é só um caractere que representa um acento ou algum caractere que não tem na tabela ASCII. Mas, ó, ele gera ali o nosso texto bonitinho e depois ele pega essa parte aqui, isso eu acho super interessante, que é os segmentos. Os segmentos, ele vai ter um ID, que é o ID sequencial, então é tipo o SRT 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu não me engano, o SRT começa do 1. Mas ele vai ter um ID, vai ter uma posição, quando você iniciou e quando você terminou essa fala aqui, bonitinha. Ele tem o texto desse segmento e ele tem os tokens desse segmento aqui também. Os tokens são importantes, caso você queira suprimir algum token, tem essa opção ali também. Também a temperatura que foi utilizada, eu vou falar dessas coisas todas aqui para você, mas eu só quero te mostrar que você tem essas opções. E essas opções, como eu te falei, são o ouro aqui, porque essas opções, elas te dão a possibilidade de você saber como o modelo está detectando o seu áudio, beleza? Então, a gente viu para onde saiu aqui essas opções. Voltando aqui, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu vou olhar pelo meu texto, porque está mais na ordem. Eu tenho como escolher o meu model aqui, tá? E aí, isso aqui agora vai envolver parte do seu computador, porque, infelizmente, não tem como a gente rodar o Whisper em qualquer computador. Caso você não tenha um computador que consiga rodar o Whisper, você pode utilizar a API lá da OpenAI, que ela tem uma API, se eu não me engano, ela usa o Whisper e também tem umas versões com GPT-4, alguma coisa assim. Mas você pode olhar na API que você pode usar praticamente as mesmas coisas que eu vou te falar aqui. E aí eu tenho o model, né? O model que ele utiliza por padrão é o model turbo. O model turbo, ele é excelente, super rápido, porém ele requer 6 GB de VRAM para rodar. Então 6 GB de VRAM não é qualquer computador que vai ter isso aqui. O que é VRAM? Basicamente, resumidamente para você, VRAM é a memória da GPU que você tem. Então basicamente você precisaria de uma placa de vídeo que tem pelo menos 6 GB de VRAM para utilizar esse model turbo. Claro, você pode utilizar modelos menores que são mais rápidos, mas que também são menos precisos. Então, eu costumo utilizar, aqui eu estou num Mac M1 Max aqui, e esse Mac tem 32 GB de memória. O Mac, ele tem um esquema aqui, dá uma olhada se o seu computador tem isso também, que alguns computadores têm isso, que é um esquema que compartilha a memória total, que é os 32 GB, ele compartilha essa memória total com o GPU também, o Mac aqui. Então, o CPU e o GPU utilizam o mesmo bloco de memória. Então, o que eu tiver disponível, ele vai utilizar. Isso me permite, por exemplo, utilizar os models large aqui, sem problema nenhum, que requer mais ou menos 10 GB de VRAM. Mas roda, fica lento, mas roda. Então, você pode utilizar o model Tiny, Base, Small, Medium, Large e Turbo, tá? Eu tô passando aqui mais por cima, mas se você vier aqui, eu escrevi muita informação, muito insight aqui de coisas que eu fui vendo enquanto eu fui utilizando o Whisper. Então, eu recomendo super fortemente que você leia isso aqui, tá? E também assista o vídeo, porque, né, eu escrevi isso aqui, tô gravando o vídeo pra você, dá uma ajuda aí, inclusive curte o vídeo, já comenta aí, pelo amor de Deus, vocês não falam nada, vocês não dão engajamento nesse tipo de vídeo, aí eu tenho que parar e começar a fazer vídeo de, sei lá, tomar banho de Nutella na banheira. Então, não dá certo. Então, comenta aí no vídeo, fala assim, oi, ok, tudo bem? Oi, tudo bem? Já tá bom, já é um comentário. Mas, voltando aqui, o Tiny, aqui, ele requer mais ou menos 1 GB de VRAM. Então, isso aqui já é mais fácil de você utilizar. Ele não é muito preciso, mas ele funciona legal. O Base requer também mais ou menos 1 GB, tá? Então, entre os dois, talvez usar o Base seria melhor, porque o Base, todos esses que tem .n no final, eles funcionam tanto só em inglês, quanto em inglês e outros idiomas. Os outros aqui, que não tem o n no final, eles são só multi-idiomas, beleza? É basicamente essa a diferença. Então, por isso que alguns têm .n, que ele funciona especificamente só em inglês e multilingual, mas tem uns que não tem isso aqui. Então tem o Tiny, o Base, o Small, e aí você vai vendo a quantidade de VRAM que você precisa aqui. Você pode testar isso também para ver se roda no seu computador. Eu costumo utilizar muito aqui quando eu tô com tempo, porque isso aqui demora pra caramba, eu costumo utilizar o Large V2, que pra mim foi o melhorzinho dele aqui, porque eu falo muito termo técnico. Se eu falar algum termo técnico aqui, por exemplo, eu vou falar UV Sync. Se eu falo isso, se nessa legenda aí eu já tiver corrigido, me perdoe, mas geralmente quando eu falo isso ele não entende. Quando eu falo UV Add RamBG, ele não vai entender essa frase aqui agora que eu falei. Então o que vai acontecer é que eu vou ter que corrigir essa legenda e aí entra o Gemini que eu passo essa legenda, falo pra ele que isso foi transcrito pelo... Deixa eu te mostrar aqui pra você entender do que eu tô te falando. Eu passo isso aqui no Gemini e peço pra ele gerar, ó, tem várias coisas, ó, tem resumo, tradução, tem CEO, tem várias coisas, mas vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui eu peço
peço pro Gemini corrigir a minha legenda. Então é um código aqui, um script que eu fiz nas coxas aqui, correndo, mas eu passo chunks da legenda, trechos da legenda para ele e falo para ele assim, olha, você é um revisor técnico de legendas no formato SRT, sub-RIP, as legendas foram transcritas automaticamente por uma IA, Whisper, e podem conter erros em termos técnicos de programação. Coloquei um código aqui para eu passar para ele, ó, esses termos aqui tem muito erro. Aí eu falo, ó, REMBG, UV e assim por diante, eu falo para ele. Seu trabalho é corrigir as palavras que estejam erradas com base no contexto, corrigir a pontuação e adicionar letras maiúsculas no início das frases, manter a estrutura original da legenda para não desalinhar o vídeo, respeitar os blocos, timestamps e quebra de linha e assim por diante. Eu explico, mostro um exemplo e ele faz tudo isso. E ele fala aqui, ó, por exemplo, se eu tiver, isso aqui é real, tá? Se eu tiver uma legenda que foi gerada assim pelo Whisper, ó, deixa eu abrir o pyproject.toml. Viu o que ele falou ali? Para configurar o Python, isso já aconteceu também. Eu quero que você me retorne, deixa eu abrir o pyproject.toml para configurar o Python. Isso assim, beleza? E aí eu passo isso aqui dentro do Gemini, gero essa legenda, gerei essa legenda, eu finalizo ali colocando essa legenda no YouTube, fazendo resumos, fazendo artigo de texto e assim por diante. Então isso é super interessante. Então eu, conforme eu te falei, costumo utilizar o Model Large, mas aí isso aí cabe você olhar no seu sistema operacional aqui no caso. Para utilizar o Model, só você falar Model e aí o Model que você quer. Por exemplo, suponha que eu queira utilizar aqui nesse caso o Model Tiny. Eu já baixei todos os models aqui, porque eu testei tudo isso aqui para você. Mas então, o model Tiny aqui, ele é bem rápido para fazer essa tradução, mas ele não é tão preciso quanto o Turbo. Então você vê que ele já começou ali, já detectou o idioma muito mais rápido do que... Eu não sei se eu deixei isso no vídeo, mas ele é muito mais rápido do que os outros. E se você passar ele no time e ver que não tá gerando tanto erro assim, ó, eu não tô vendo muito erro aqui, ó. Se você ver que não tá gerando tanto erro assim, você pode utilizar o Tiny mesmo, porque é super mais rápido e consome muito menos recurso do seu computador. Agora deixa eu te mostrar esse mesmo código que eu rodei com o Large, só para você ver a diferença. Ele vai levar uma vida para te mostrar o primeiro ali. Então, Large V2 aqui, que é o que eu gosto de utilizar quando eu estou com tempo. Fica olhando aí e eu vou, nesse momento, abrindo aqui o meu sistema, só para você ver o quanto de recurso ele está consumindo aqui do meu sistema. Deixa eu diminuir aqui a telinha para você ver. Ó. Olha lá, agora que ele está começando, ó, tá percebendo? Eu estou falando aqui com você para que eu não corte esse vídeo aqui, tá? Olha só, ele está consumindo aqui, ó, 6 GB mais ou menos aqui do meu computador, mas eu já percebi que esses 6 GB que ele está consumindo do meu computador, ele vai subindo à medida que o vídeo vai ficando mais longo, tá? Então ele vai chegar naqueles 10 megas mais ou menos em algum momento do seu vídeo. Tá vendo que ele nem soltou aqui o primeiro idioma ali. Então eu nem vou deixar ele fazer isso, mas só queria que você visse a quantidade de recurso que esse model aqui gasta do seu computador. Dá um Ctrl C aí para parar. Se eu voltar pro Tiny, vamos olhar o quanto que ele gasta aqui, ó. Voltei pro Tiny, olha só, o Python aqui, ó, tá gastando 388 MB e ele já tá fazendo o serviço todo ali, ó. E isso, conforme eu te falei, porque o meu vídeo tem 3 minutos, se eu não me engano, então é um vídeo menor. Mas ele pode ir subindo até chegar no 1 GB ali de memória, depende do model que você utilizar. Então, é isso aqui sobre model. Deixa eu fechar isso aqui e a gente pode olhar outras opções aqui. Voltando aqui, eu tenho device, tá? Isso aqui, se você tiver uma placa da NVIDIA com drives CUDA aqui e uma versão compatível com PyTorch, você pode também utilizar --device CUDA. No meu caso aqui, eu não tenho placa de vídeo porque, conforme eu te falei, eu tô no Mac. Então, era só eu utilizar aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou manter sempre o Tiny aqui por enquanto, mas eu vou colocar o device aqui. E no meu caso, isso já é padrão, então não preciso colocar, mas no meu caso, eu coloco o device CPU aqui. E aí você colocaria CUDA se você tivesse a placa da NVIDIA. O Altdir, ele é importante para não poluir tanto assim o meu código aqui, tá vendo? Ó, que ele soltou tudo aqui. Então eu vou colocar tudo aqui, vou apagar tudo isso aqui, e vou jogar sempre na pastinha transcriptions, por exemplo. Então, -o ou -altdir, deixa eu ver lá, é isso mesmo, ó, -o ou -altdir, e o formato também você pode escolher, que por padrão é AL, já vem todos que ele sabe fazer aqui. Então eu vou colocar um -o e vou colocar transcriptions aqui, e aí ele já vai criar a pastinha se ela não tiver. Deixa eu cancelar isso aqui também e fazer o seguinte. Uma outra opção ali, que você vê sempre que ele dá um warning ali no começo, ó, falando isso aqui, ó. Ó, dois warnings. Primeiro, esse computador aqui, que é o Mac, não suporta esse FP16. Então ele vai utilizar FP32, que é o float, né? Float 16, float 32. O 16 costuma ser mais rápido. Então por isso que ele tenta primeiro utilizar o 16, se não suportar, ele muda para 32, que é esse caso desse computador aqui. E também, o outro aqui, ó, ele tá falando, olha, eu tô
detectando o idioma, tá? Mas se você quiser, usa menos menos language para você colocar o idioma certinho que você quer, que eu não te dou esse warning. Então é basicamente aqui, ó, eu vou falar o seguinte, menos menos device, CPU, transcription, e aí menos menos FP16, false, no meu computador, tá? Nesse caso aqui, só para ele não dar aquele warning, menos menos language. Aqui eu vou colocar PT, de PTBR. Language é o idioma falado no vídeo. Então, se a gente olhar aqui, ó, já colocou. O formato eu quero todos ainda. Então, se você quiser, é só colocar menos F e qualquer um desses formatos que você quer aqui. E aí, aqui eu deixei um exemplo para você. Uma outra coisa também, ele faz duas coisas. Ele faz isso, e isso que eu tô falando aqui é o código do Whisper. O model, ele faz mais do que isso, tá? Ele faz aquelas coisas que tá lá no model, tá? Então, a gente tá falando de duas coisas separadas. Aqui eu tô falando do código que a gente tá, o comando que a gente tá utilizando. Essa linha de comando, ela recebe duas opções, ou transcribe ou translate. As duas faz a transcrição. A única diferença é que o transcribe transcreve para o idioma falado no vídeo e o translate, ele vai fazer isso, mas ele só vai gerar o idioma inglês. Então ele vai ver o que você está falando no vídeo e vai traduzir isso para inglês, tá? Conforme eu te falei, você pode utilizar a transcrição normal do vídeo, que é no idioma falado no vídeo, para fazer a tradução utilizando uma API qualquer do Gemini ou do GPT. Então aqui, ou qualquer outra, tá? Tô só chutando as que eu já utilizei, mas tem outras. Então aqui a gente pode colocar o task lá. Então menos menos task. Só, isso é padrão já, tá? Eu tô colocando aqui só para você saber. Então, transcribe aqui ou translate. Esse é o padrão, transcribe. Outra coisa que a gente pode utilizar, que a gente já viu ali, que é o language, né? O language. Qual que é o idioma falado no vídeo, tá? Às vezes você tá, por exemplo, esses tempos atrás eu fiz de um anime aqui, tá? E aí eu precisei utilizar o idioma falado no vídeo, nem lembro, não sei se era japonês, coreano, sei lá o que era. Mas eu tive que utilizar um idioma desse aqui, mas é difícil saber o que são essas letras aqui. Então você pode pegar a forma longa aqui do name, tá? Então você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, tem o nome certinho. Em algum momento você vai ver, português. Você pode usar as duas formas, tanto com a forma curta, que é isso aqui, que eu tô usando lá, ou a forma longa, language, português. Ok, se você quiser ver, você pode ir lá no código do Whisper, Tokenizer Languages. E aí você vai ver as languages dele. É só você ir lá no lib, Python, lá no, onde você tá baixando seus pacotes aí no seu ambiente virtual, e lá no Tokenizer, você tem aqui languages, que é isso aqui. E aí você tem lá a forma curta e a forma longa ali, que é o formato que ele utiliza ali. Então tem todos aqui, que você pode olhar aqui também. Beleza, dito isso aqui, a gente já viu aqui, isso aqui, temperatura, tá? Então vamos olhar essas partes aqui, que essas partes começam a entrar em locais, assim, mais obscuros, porque aqui você vai mexer no model, você vai falar como que você quer que ele trabalhe, tá? Mas vamos fazer isso aqui, vamos já mandar ele rodar esse comando aqui, vou aguardar ele terminar, não vou fazer você aguardar, é óbvio, mas vamos rodar esse comando só para ele ficar salvo ali, e daí a gente já continua lá falando da parte da temperatura, bin size, essas coisas que são interessantes também. Então, pessoal, a temperatura do modelo aqui. Quando você fala em temperatura, em qualquer modelo de inteligência artificial que você vai utilizar, pelo menos a maioria deles que eu utilizei tem temperatura, você está falando basicamente da criatividade daquele modelo. Tipo, você vai dar mais liberdade para ele ser mais criativo, tentar mais opções, ou você vai falar para ele ser rigoroso e tentar somente aquela opção específica. E isso aqui entra com outras partes aqui, né? Essas partes aqui de baixo que eu vou te explicar bonitinho. Mas pensa sempre nisso, criatividade do model. Quanto menor o número aqui no Whisper vai de 0 a 1, e aí você pode colocar float também, então 0 ponto alguma coisa, até 1. Nesse caso, o Whisper aqui, o 0 é tipo 0 criatividade. Essa é a opção que eu utilizo. Eu tento, por conta de como o meu áudio é gravado aqui, por exemplo, o microfone muito limpo, eu não falo muita gíria, eu falo muito termo técnico, tá? Mas mesmo com a temperatura 0 ou a temperatura 1, no meu caso, não muda muita coisa. Ele vai tentar outra palavra de outro jeito ali, mas não muda muita coisa. Então eu sempre deixo a temperatura como 0. Mas isso vai depender, conforme eu tô te falando, da qualidade do seu áudio, da coisa que a pessoa tá falando dentro daquele áudio, qual modelo você está utilizando, é o Tiny, é o Large, é o Turbo, então depende de vários fatores aqui, isso cabe a você testar e ver o que vai sair aí para você. Como eu tô te falando, a maioria das vezes eu utilizo a temperatura 0. Mas a temperatura 0, ela ativa algumas opções e se você começar a subir a temperatura, começar a dar mais liberdade para o modelo escolher determinadas coisas, você pode também utilizar outras opções. Isso é quase que como se fosse um if. Eu até criei uma tabela aqui embaixo para você entender isso aqui. Mas suponha lá que eu tenha a temperatura 0. A temperatura 0 é 0 criatividade, mas eu posso ainda configurar o bin size e o patience, que é basicamente
o bin size vai ser o número de hipóteses que você mantém em paralelo. Então, o model, ele vai fazer o seguinte, você falou determinada palavra e o model não tem tanta certeza de determinada palavra. Ele vai dar várias possibilidades para ele escolher ali. E aí, baseado nessas possibilidades, ele vai escolher a que tem a maior probabilidade de ser o que você falou no vídeo. Então, isso aqui é basicamente você dar mais hipóteses para o modelo para ele poder selecionar alguma. E a paciência é a paciência que ele tem para escolher as palavras ali. Então, a paciência é o fator de tolerância que faz o model continuar explorando novas hipóteses depois que achar uma aceitável. Então, isso aqui e isso aqui, tanto bin size quanto patience, é basicamente usado somente com a temperatura 0. Se a temperatura for maior do que 0, nesse caso você precisa utilizar a best of aqui no caso, tá? E outra coisa também é o seguinte, o patience aqui, ele basicamente multiplica o bin size. Então, se eu tenho, tô falando assim, de forma leiga para você, o bin size é 2, um exemplo. Se você põe o temperatura 0, bin size 2 e patience 2, eu multiplico basicamente o bin size. Então é como se eu estivesse falando para ele, escolhe o bin size 2, duas hipóteses do que você falou, e 2 vezes você faz isso, patience. Foi basicamente isso que eu entendi para isso aqui, tá, no caso. Mas uma outra coisa também que você pode fazer é o modo grid. O modo grid é ele achar uma hipótese só e já usar aquela hipótese, o que deixa o código um pouco mais rápido. Um pouco não, bem mais rápido, porque quanto mais hipótese você dá pro model e mais paciência, mais lento ele vai ser para escolher determinada opção. Então, se eu quero, por exemplo, temperatura 0 e bin size 1, isso aqui a paciência aqui não funciona, tá? O patience não vai funcionar. Se eu colocar a temperatura 0 e o bin size maior do que 1, aí sim entra em ação a paciência. Entendeu a lógica? Então é basicamente isso aqui. Isso com temperatura 0. Se eu tiver a temperatura maior do que 0, ou seja, mais criatividade, aí ele funciona de um formato diferente. Aqui, com bin size, ele utiliza hipóteses. Na best of, ele vai escolher amostras. Ele vai pegar várias amostras diferentes do que ele tiver, e aí ele vai escolher entre as determinadas amostras ali. Você pode testar as duas opções, conforme eu te falei, eu testei tudo isso aqui antes de falar isso aqui para você, e no meu caso, eu não vi muita diferença. Andei pesquisando tudo sobre isso aqui, e o que acontece é que isso vai entrar em ação quando você tiver um áudio muito ruim, ou quando a pessoa tá falando muita gíria, ou muito termo técnico naquele determinado vídeo, aí isso aqui vai entrar em ação, tá? E aí, uma cola rápida aqui para você é o seguinte, quando a temperatura for maior do que 0, ele vai utilizar amostras, sampling. Então, aí aqui nesse caso, só funciona a opção best of. E aí o padrão são 5 amostras que ele utiliza. Quando você põe a temperatura maior do que 0, ele já faz automaticamente isso. Mas se você quiser mudar por mais ou menos amostras, você pode utilizar essa opção. Quando a temperatura for igual a 0, ele utiliza bin search. E aí, nesse caso, que são as hipóteses lá, ele vai, por padrão, utilizar 5 bin search, aqui 5 hipóteses, e o patience, por padrão, é 0, é 1, tá? Então, vão ser somente 5 hipóteses. Se eu aumento aqui o patience, como eu te falei antes, eu vou basicamente multiplicar o meu número de hipóteses. Novamente, isso foi o que eu entendi disso aqui, o que ele faz. Porque eu também fiquei olhando o código, como que o código estava escrito lá, então eu fui bem a fundo nisso aqui, tá? E aí, aqui nesse caso, essa parte é ignorada, o best of é ignorado. Sempre que a temperatura for 0, o best of é ignorado. O temperatura igual a 0 e o bin size igual a 1, isso é chamado de grid. Ele vai basicamente achar a primeira hipótese e já usar, não vai ficar pensando muito ali, costuma ser mais rápido aqui. O padrão é temperatura 0 e o bin size 5. Beleza? Esse é o padrão. Se a gente mudar ali, a gente pode até ver se ele vai ser mais rápido. Então, se eu coloco, por exemplo, a temperatura 0 e o bin size igual a 1, que vai ser o grid, o tiny, em teoria, vai ficar bem mais rápido aqui do que do jeito que eu estava utilizando antes. Você vê que ele já está cuspindo a legenda praticamente inteira. Ele já vai chegar no final em, sei lá, 10 segundos. Isso porque eu utilizei o tiny ali. Mas também corre maior chance dele errar. Uma dica aqui de bolso para você. Quando você utiliza as opções padrão, do jeito que o Whisper vem, já funciona, para mim, pelo menos, já funciona perfeitamente. Você não precisa mudar muita coisa em como o modelo trabalha. Aqui eu explico aqui tudo para você, até falo, ó, na prática o modelo vai responder da forma que ele foi treinado, independente do seu capricho nas configs. Então, trocar temperatura, bin size, patience e afins,
talvez, dependendo do seu áudio, pode virar desperdício de tempo. Quando que eu mexeria nisso aqui, se eu fosse mexer? Muitas vezes, isso depende do áudio também, isso já aconteceu em algumas vezes comigo, o model pode entrar em loop. Tipo, ele pega uma palavra, a última palavra que ele detectou ali, tipo, ele fala aí ele fica falando até acabar aqueles 30 segundos. Então ele entra em loop ali. Nesse caso, aí sim eu começo a mexer no bin size, no patience, nessas coisas, e tem outras opções ali embaixo que também podem mudar como que o model funciona ali. Uma outra coisa que tem já por padrão também é temperature increment on fallback. Caso ele descarte determinada opção, ele vai tentar de novo, basicamente com essa opção aqui. Por padrão, essa opção sobe um pouco a temperatura para 0.2. E aí, de qualquer jeito, ele vai tentar gerar algum texto ali para você, tá? Se ele conseguir detectar qualquer coisa, ele vai gerar algum texto ali para você, ou se ele não conseguir, ele vai entrar em loop, aí você começa a utilizar as opções. Isso aqui é super interessante, que é o seguinte, max line width é basicamente a largura da linha ali. Então, isso aqui você tá percebendo que aqui, ó, ele tá gerando legendas enormes aqui, ó. Isso não acontece sempre, tá? É bom testar isso aqui, porque o que acontece? Às vezes, ele gera legendas num tamanho perfeito para você. Só que se você deixar o model gerar as legendas, o que pode acontecer é exatamente isso aqui. Porque para mim, ó, essas legendas que ele tá gerando aqui, ó, deixa eu ver quantos caracteres tem nessa linha aqui. Ele tá gerando 102 caracteres numa linha só. Fica difícil de ler. Então, eu costumo gerar a legenda com 42 de largura, mais ou menos, ali. Ou você pode escolher também as palavras. Mas vamos olhar aqui as opções. Ó, por padrão, lá no código hard-coded tá 1000 o tamanho. Por isso que ele permite que o model gere isso aqui, ó. Tá lá no Subtitles Writer, na classe deles lá. Mas aqui, eu falei, ó, eu falei 42 pra você, coloquei 45 aqui. Eu uso 42, tá? Depois, se eu lembrar, eu corrijo isso aqui. Mas isso aqui vai corrigir isso. Só que isso precisa que você ative o Words Timestamp. Porque o que acontece? Aí ele vai começar a marcar por palavra. Então ele começa a marcar o timestamp de onde você falou a e finalizou. Nesse caso, ele marca por palavra especificamente. Então, cada palavra tem o seu começo, fim, começo, fim, começo e fim. Isso permite que você faça quase que um karaokê ali. Porque o que vai acontecer? Você pode ativar uma opção que é Highlight Words. Eu não sei se eu pus essa opção aqui, mas ele coloca um sublinhado em tudo que você está falando no momento exato que você está falando. Só que isso aqui demora um pouquinho mais. Mas vamos testar. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, eu preciso colocar Words Timestamp como true. Vamos colocar aqui no comando. Vou colocar Words Timestamp como true, vou colocar essa opção, Max Line Width, beleza, e aí eu já vou colocar uma outra opção aqui para te explicar. Esse Max Line Width, eu coloco 42, conforme eu te falei, e a Max Line Count, eu quero que ele gere no máximo 2 linhas. Esse max aí é que é confuso, porque ao meu ver não é máximo, é line count mesmo. Porque o que acontece? Ao ativar essa opção, o que vai acontecer é que agora sempre as minhas legendas vão ter 2 linhas. E isso não vem do model aqui. Você vai ver que, se eu não me engano, ele no gerar, aqui ó, na hora que ele gera aqui ó, não é aqui que isso funciona, tá? Isso é na legenda final. Então aqui ele continua gerando do mesmo jeito, mas na legenda final, olha aí como é que ficou. Ele gera ó, até 42 caracteres, deu 41 nessa linha, e 2 linhas. Mas percebe uma coisa, por que eu estava falando que o max pode induzir a gente ao erro. O max não é max, ele é 2 linhas, literalmente, porque olha, ó, todas as legendas agora tem 2 linhas, ó. Tá vendo? 2 linhas, e assim vai, assim por diante. Então, é isso que isso aqui faz. Ao invés também de você utilizar line width aqui, você pode utilizar também quantidade de words por palavra, max words per line. Essa opção aqui, ela permite que você fale quantas palavras você quer por linha, mas essa opção, se você utilizar max line width, isso aqui é anulado, beleza? Então, ou você usa max words per line ou max line width. Beleza, eu não uso essa opção, eu uso essas duas aqui de cima que eu te falei. E aí, esse highlight words é super interessante porque o que acontece? Deixa eu te mostrar, isso aqui é super legal. Todas essas opções que eu tô te falando, precisa do words timestamps, e isso aqui costuma deixar o comando um pouquinho mais lento, tá? Um pouquinho não, às vezes, dependendo do model, ele deixa o seu comando bem mais lento. Eu vou gerar isso aqui e eu vou te mostrar isso aqui, ó, esse highlight words true, tá? No caso, eu não sei se eu pus essa opção aqui. Highlight words, isso aqui, ó. Esse highlight words que eu coloquei aqui, eu não coloquei o valor, tá? Depois se eu lembrar, eu altero. O valor aqui é para você ativar, então você tem que pôr um true aqui na frente, ó, conforme eu coloquei aqui. Então deixa eu executar isso aqui pra gente ver o que ele vai falar. Então, olha lá, ó, ele está gerando a legenda normal e eu quero te mostrar que ele vai me falar isso aqui no tempo que eu estou falando as palavras aqui. Então, olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo ativar isso aqui para você ver, ó. Eu vou pegar lá o nosso one, o vídeo aqui. Deixa eu preparar tudo aqui e aí eu já te mostro, ó. Tô colocando o vídeo aqui, o one, que eu tô rodando. Vou nas legendas, vou adicionar uma legenda.
e vou lá onde eu tô gravando, o transcription, e vou colocar isso aqui, né? Essa legenda que a gente gerou. Então percebe aqui comigo, deixa eu tentar deixar isso aqui melhor para você entender, ó. Deixa eu colocar um fundo, ó. Percebe comigo que ele tá colocando um underline em cada palavra que eu tô falando, precisamente na hora que eu falo a palavra. Olha só, isso é super legal. Deixa eu só ouvir aqui para ver se tá dando certo, ó. Perfeito, ó. Tá batendo perfeitamente aqui a palavra com aonde ele tá sublinhando. Então faz quase que um efeito de karaokê ali, só que fica um pouco mais lento, infelizmente. Então beleza, geramos aqui essa legenda com essas opções todas aqui. Então aqui eu coloquei um comando completo para você ver, tá? Eu coloquei essa barra invertida aqui só para o comando ficar quebrando linha, mas geralmente você escreve isso tudo para frente, assim. Ou no Unix, ou Linux e Mac, eu escrevo assim o comando mesmo. Mas essas barras é só demonstrando que eu quebrei a linha aqui para te mostrar esse comando completo. Ah, uma outra coisa interessante aqui que a gente tem aqui no Whisper é o Initial Prompt aqui, que é o seguinte, tá? Isso aqui me deu um trabalhão, porque eu testei de várias formas possíveis aqui e acabei não vendo muita utilidade, eu não vi muita função nisso aqui. Porque o que acontece? Isso serve... Sinceridade para você, na minha concepção, isso serve para confundir o model. Porque o que é essa opção? É o primeiro contexto dos primeiros 30 segundos do vídeo. Então, o que ele faz? O Whisper converte os primeiros 30 segundos e a partir do segundo, ele pega o contexto do anterior, né, no caso. Então, os primeiros 30 segundos, ele fica meio que sem contexto. Se você quiser utilizar esse Initial Prompt, você pode dar um toque para ele, falar, olha, nisso aí eu falei determinada coisa. Eu já tentei usar isso aqui de todas as formas que você puder imaginar. Falando quais palavras que eu tô falando ao longo do vídeo todo, falando sobre o que o vídeo é, tem algumas discussões aqui no repositório aqui da OpenAI, que fala sobre isso aqui. Testei com algumas opções aqui, não vi muito funcionamento interessante nisso aqui, pelo menos na linha de comando. Depois, no código, talvez mude o funcionamento disso aqui. Mas, como eu tô te falando, isso funciona nos primeiros 30 segundos muito bem. Se nos primeiros 30 segundos você falar alguma palavra que ele detectou errado, você pode passar esse initial prompt e falar o que você tá falando. Como o caso que eu testei aqui, eu tava falando do REMBG, que é para remover o fundo de imagens. Nesse caso, eu peguei um trechinho, cortei um trechinho do vídeo e falei, na onde eu falava esse REMBG, e aí nesse caso, se eu falar no initial prompt para ele que eu falei a palavra REMBG, porque ele pega essa palavra errado, se eu falar isso para ele, ele entende e corrige nos primeiros 30 segundos. Se no segundos, 30 segundos ali, né, no próximo bloco, eu não falar a palavra REMBG, porque daqui, ó, no primeiro eu falei REMBG, ele acertou. No segundo, se eu falo REMBG, ele vai pegar o contexto dos 30 segundos anteriores, e não esse initial prompt. Então, o que vai acontecer é que, como eu falei duas vezes nos dois blocos a mesma palavra, ele acerta de novo. Se no terceiro bloco eu não falei REMBG, e aí no quarto eu falo, ele perdeu esse contexto, aí ele vai começar a errar de novo. Então eu achei assim, isso aqui pode ser muito útil para caso você queira dar um nome, alguém falou o seu nome no começo da frase, ele pegou errado, alguma coisa assim, só nos primeiros 30 segundos. E aí depende da repetição, né, no caso, conforme eu estava te explicando. Então initial prompt eu não vou nem usar, mas basicamente você daria um toque ali para ele. Eu até deixei uma analogia aqui para você entender melhor. Imagine que é como você tá atrás de um palco e você vai dar uma dica para um cantor. Aí o cantor tá vindo subir no palco, você fala, olha aí, tem 300 mil pessoas ali te aguardando. O cantor já vai subir no palco, vai ver aquelas 300 mil pessoas, 30 segundos iniciais, e aí é o show, e aí esquece, ele já esqueceu daquilo, beleza? Então ele vai continuar fazendo o show dele, mas o seu contexto que você deu foi só para ele dar o primeiro passo no palco, o resto é com ele, beleza? Então por isso que para isso que você utiliza isso aqui. Isso aqui também pode causar algum problema, conforme eu te falei, dependendo de como você escreve esse initial prompt, você pode fazer o modelo começar a gerar umas legendas enormes, você pode fazer o modelo entrar em loop de repetição, então, por isso que eu falei na sinceridade ali que isso aqui é meio que para confundir o model e quem vai utilizar o model, porque se você usar isso errado, vai dar errado, vai ficar estranho lá a sua transcrição. Dito isso aqui, você também pode fazer o seguinte, tá? Se você quiser testar o Initial Prompt, você pode cortar o vídeo com o FFmpeg, tá? Então o FFmpeg, como você teve que instalar ele para usar o Whisper, o FFmpeg ele recebe um comando assim, FFmpeg -i, a entrada, e aí para ser mais rápido, você copia o codec de vídeo, -c, v, copy, copia o codec de áudio, -c, a, copiei, e aí você pode falar onde você quer que começa aquele vídeo, o corte dele, nesse caso aqui são 5 minutos, então ele vai começar esse vídeo dos 5 minutos e onde eu quero que termina. No caso aqui, que vai terminar em 10 minutos. O que eu vou fazer? Imagine que meu vídeo tem 30 minutos. Eu vou vou gerar um novo vídeo que começa dos 5 minutos desse vídeo que vai até os 10 minutos. Ou seja, eu vou gerar um corte nesse vídeo de 5 minutos com FFmpeg.
E daí eu tenho um vídeo novo. Essa é uma forma de você testar. Uma outra forma de você testar é utilizando a opção Clip Timestamps do próprio Whisper, onde você passa aqui o segundo inicial e o segundo final, onde você quer que ele comece a transcrição. E aí, nesse caso, ele vai só pegar o vídeo naquele local que você falou, e aí ele vai fazer a transcrição. Eu explico melhor mais para baixo ali esse Clip Timestamps. Aqui eu te expliquei já o comando do FFmpeg. Aqui também é o seguinte, isso aqui é o que eu estava te falando. Isso vem por padrão, mas você pode desativar. Quando o model usa os 30 segundos iniciais, a partir daqui ele vai sempre, por padrão, utilizar o contexto dos 30 segundos anteriores, no próximo contexto. Então, do segundo para frente, ele sempre tem os 30 segundos anteriores como contexto. Isso faz com que o model, basicamente, tenha 1 minuto de contexto, né, do vídeo, e que ele não se perca, ele saiba o que você estava falando antes, para ele não começar sempre do zero. Porque a gente sabe que IA, quanto mais contexto a gente tiver, melhor. Então, ele faz isso por padrão, pegar o contexto do bloco anterior. Mas, caso você veja que isso está gerando loop de erro, aquele problema, está gerando algum erro que está fazendo ele carregar esse erro para outros blocos, você pode testar, desativar. É só você colocar condition on previous text como false. E daí, nesse caso, ele vai estar condicionado a não usar nenhum contexto. Ele vai usar só os 30 segundos de áudio, o que pode também deixar o seu texto menos consistente, né, no caso, porque ele não vai lembrar o que ele falou nos 30 segundos anteriores, mas tem essa opção aqui. Ok, deixei algumas recomendações aqui para você, e aqui alguns parâmetros que eu não usei ou quase não usei, mas que são interessantes para você ver, tá? Não testei Length Penalty aqui. Ele controla a penalização de sequências longas, valor típico entre 0.6 e 1. Eu não testei, só pesquisei o que isso faz, então eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso aqui. Esse aqui é interessante. Isso aqui eu já usei algumas vezes, tá? Isso aqui, Suppress Tokens, ele permite que você corte algumas coisas que pode ser lixo para dentro do model. Às vezes você vai falar, isso ele já faz por padrão, tá? Ele já vem com -1, que vai cortar a maioria das coisas. Essas coisinhas que a gente fala, barulhos que talvez ele detecte como fala, ele já corta essas coisas automaticamente com -1. Mas se você quiser ser específico, você pode pegar os tokens aqui e passar para esse suppress tokens aqui. Aqui um exemplo para você. Ó. Isso aqui vai cortar algumas coisas úteis. Só como exemplo para você. Ó. Se o seu texto for olá, pessoal, este é o meu texto, com uma vírgula, imagine assim, ó. Olá, pessoal, vírgula, este é o meu texto, ponto. Se eu passar esses tokens aqui, que são esses que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, dessa frase inteira aqui, o seu texto não vai ter nenhuma dessas coisas. Então, seu texto vai ficar sem vírgula, vai ficar sem olá, sem pessoal e sem ponto. Olha aqui, eu vou pegar isso aqui e vou te mostrar esse funcionamento aqui. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo que tem vários vírgulas aqui, ó, e deve ter ponto em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho algum ponto aqui, ó. Aparentemente, ele ele não gerou nenhum ponto aqui nisso aqui. Ele não gerou nenhum ponto aqui, mas as vírgulas. Presta atenção nas vírgulas, ó. Com aqueles suppress tokens, eu tô suprimindo uma vírgula também ali, que eu copiei de lá. Então, se eu executar esse comando, ele não vai pôr nenhuma vírgula aqui no texto. Então, vou executar só para você ver, ó. Olha só, ele não tá pondo nenhuma vírgula e já mudou o comportamento. Você tá vendo que já mudou a forma como ele gera a largura da legenda por algum motivo. Tá vendo que tem que ir testando para você ver o que vai acontecer. Cada coisa que eu faço aqui muda a forma como ele funciona. Agora ele tá gerando legendas que são usáveis, tá vendo? São bem mais curtas, mas que eu já tava passando a opção de length lá, ó. E aqui tá o sublinhado que eu mostrei pra você antes, mas eu já tava passando max line count lá, aquelas opções, então ele aqui mudou, mas fica estranho, tá vendo? Tá vendo que aqui tinha que ter um ponto ou uma vírgula pra vir daqui pra cá, e assim por diante. Então, cabe testar essas informações aqui. São super interessantes, mas como eu te falei, testa elas primeiro. Caso você queira saber quais são os tokens aqui eu só entrei no Python aqui, só pra te mostrar. Eu entrei no Python normal aqui, e aí se eu der um print, 1, 2, 3... Você já deve ter visto isso, óbvio, né? Mas eu tô só no Python aqui normal, então o que eu posso fazer? Eu já tô neste projeto aqui com o ambiente virtual ativo. Então se eu importar o from whisper.tokenizer import get tokenizer, ele vai importar, ok, importado. Se eu falar tokenizer igual a get tokenizer, eu quero true, o primeiro ali é multilingual, multilingual, eu quero. O número de idiomas que o Whisper suporta, 99 aqui no caso, acho que são 99 ou 100. O idioma, né, português, que eu vou utilizar, e o task, que é transcribe, eu posso utilizar esse tokenizer. Então agora eu posso falar, por exemplo, aqui na opção lá, eu estava pegando, olá pessoal, vírgula, esse é meu texto. Se você quiser converter um texto em tokens, você usa o encode, por exemplo, token, .encode, e aí você pode falar lá, olá mundo,
Esses são os tokens que o model pegou ali, ó. Nesse caso aqui, token.encode, que eu coloquei? Tokenizer, gente. Coloquei token. Tokenizer.encode. Ele tá me mostrando quais foram os tokens que eu peguei. Ah, eu quero saber o que é o 401. Tokenizer. E aí, ponto, decode. E aí eu passo uma lista com quais tokens eu quero. Eu quero só o 401. É o quê? É um OL, no caso, tá vendo? OL. E o próximo ali é 842, vai ser A, um A normal. O outro ali é o 7968, que é mundo. Então, se eu passar todos esses tokens aqui, deve gerar não, né? Vai gerar o que eu te falei, que é o texto lá. Então aqui, ó, olá mundo foi a palavra que esse tokenizer gerou. Então isso aqui é interessante para você saber qual token e também, além disso aqui, tá? Isso aqui que eu tô falando é para você saber qual token, caso você queira, olha, eu quero ver qual token que ele tá gerando aqui. Mas uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, vem lá no JSON que ele gera e aí você pode olhar. Eu acho mais difícil assim e mais impreciso, mas você pode fazer assim, ó. Se eu pegar aqui o texto qualquer que ele falou ali, ó, eu posso olhar quais tokens que ele gerou aqui, ó. Então aqui deve bater aqui, ó. Isso aqui deve ser um espaço, né? Esse inicial aqui. Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui, 50.364. Eu acho que é um espaço aquilo lá. Vamos lá. Realmente é um texto vazio, tá vendo? Mas só para você entender isso aqui que eu tava te falando, você pode ir olhando aqui no que ele gerou, tá? E não bate certinho, que você vê que a palavra olá, ele pegou OL e A separado, não bate aqui certinho. Então eu acho uma forma que eu te mostrei mais precisa para eu saber o que é cada coisa. Por exemplo, se eu pego isso aqui, ó, essa lista aqui, ó, e colo lá, a gente consegue ver, fazer o decode dessa lista aqui. Então, colando, ó, no caso aqui, vai ficar errado por conta do seguinte. Deixa eu corrigir aqui, ó, para não ter nenhuma indentação. E aí a gente olha isso lá. Então, olhando aqui agora, tá vendo? Ficou super estranho. Colei, agora vai. Então, olha lá, ó, olá. Aí a gente vai ver o que eu estou falando. Beleza? Então é basicamente isso aqui. E aí parece que o modelo Tiny tá super impreciso aqui, tá? Então eu gosto de utilizar modelos maiores. Mas eu tô usando o Tiny aqui só para te mostrar de forma mais rápida aqui o que ele tá gerando. Então vamos olhar outras opções. Esse FP16 é float 16 ou float 32. Float 16 costuma ser mais rápido, né? É mais rápido. Então, aqui para ele não me gerar um warning, eu acho que eu já coloquei, não já? Deixa eu ver. Eu coloquei, ó. Para ele não me gerar um warning, eu coloquei FP16 false. Mas não faz isso não. Se ele não gerar warning, ele tá usando FP16 no seu ali. E isso aqui é uma das primeiras linhas de código lá do transcribe, lá. Se você olhar no transcribe, que é essa função deles aqui, ó, essa é uma das primeiras linhas lá, ó, que eu estava te mostrando antes. Ele vai checar o que aqui? Deixa aqui em cima. Aqui, ó. Lá no comecinho, ele vai checar se o seu device, no caso aqui, se você estiver falando que você quer FP16 como true, ou no caso, se você não estiver falando, ele vai tentar o 32. Mas eu acho que é isso aqui, ó. Ele vai ver se o modelo device for CPU, aí ele não vai utilizar o FP32. É isso mesmo aqui. Aí ele checa se o dispositivo tem CUDA, aqui no caso, se entrar aqui dentro, aqui, porque se você estiver utilizando o CPU e assim por diante. Eu tô lendo o código aqui, mais ou menos, para você aqui, mas é das primeiras linhas aqui, ó, onde ele te fala, olha, se o seu dispositivo não suportar o FP16, ele vai utilizar FP32 ali para as próximas opções, vamos olhar aqui. Isso aqui é interessante também, que é o seguinte, Compression Ratio Threshold. Isso aqui, ele faz o seguinte, imagine que você tem aqui uma palavra, uma frase desse tipo aqui, ó, olá, olá, e fica repetindo aqui a mesma coisa. Quando você compacta isso aqui com gzip, que é o que ele utiliza aqui, o que vai acontecer é que a razão de compressão fica muito alta, porque você repetir um monte de coisa, a compressão é inteligente o suficiente para jogar essas coisas tudo numa coisa só. E aí a compressão fica alta, você comprimiu muito aquele trecho, né? Quando você fala uma coisa bem mais diversa, com várias palavras separadas, que é o jeito que a gente costuma falar mesmo, a compressão ela é menor. Então o que acontece? Ele consegue detectar se em determinado trecho o Whisper entrou em loop, ficando repetindo determinada coisa ali. Se isso acontecer com você, você pode testar o compression ratio como 0. E aí testar para ver se isso aqui melhora ou não. O valor padrão é 2.4. Eu não lembro se isso tem lá naquele JSON. Deixa eu ver aqui, ó. Aquele JSON gerado pra gente aqui, ele tem, ó. Olha só.
Aqui o meu compression ratio, daquele trecho ali que eu tava olhando, que é esse trechinho aqui, ó, esse aqui de cima aqui, esse compression ratio foi 1 ponto, isso é valor todo aqui. Por isso que eu tava te falando que esse JSON, ele é super importante pra gente, porque ele mostra como o model tá funcionando. Então, nesse caso aqui, ele tá dentro do padrão. Se passasse lá de 2.4, a gente teria um problema, tá? Isso não é uma coisa que eu mexo muito se eu não tiver nenhum problema, tá? Eu mantenho sempre o padrão. Mas, conforme eu tô te falando, a razão de compressão é exatamente aquilo lá que você vê no JSON. Você pode olhar, caso o seu model entre em loop, ou ele tá gerando algum negócio muito atrapalhado, você pode conferir também a razão de compressão lá no JSON e ver se ela tá passando do padrão, que é 2.4 aqui. Eu acho que nenhum dos meus aqui, ó, passa de 2.4. Deixa eu até buscar aqui, ó, e ir olhando, ó. Todos tá 1.7 alguma coisa, ó, todos eles, ó. Ó, aqui subiu um pouquinho, 1.89. Ó, fica nessa faixa. Nenhum passou de 2 aqui, ó, a razão de compressão, porque a gente costuma falar palavras muito diversas aqui, então geralmente a gente não vai ter problema com isso, mas ó, aqui ficou bem alto, ó. Ficou 1.9, foi o mais alto que eu vi até agora, mas caso você tenha problema, você pode testar essa opção aqui também. Vamos olhar aqui para baixo, esse log probe threshold também tem lá o AVG aqui, ó, se você ver, ó. É isso aqui, ó, AVG log probe. E aí ele te dá um valor aqui desse log probe. Deixa eu voltar ali pra gente ver, ó. Isso aqui é a média do logaritmo de probabilidade. É complexo essas coisas, né? Dos tokens, se a média do logaritmo de probabilidade, log probe, dos tokens estiver abaixo do valor, aqui no caso, ele trata como um erro. Eu errei. Aí ele vai pro fallback lá, usa uma temperatura mais alta. Mas o padrão é -1. Então você consegue ver o AVG log probe, a média do logaritmo de probabilidade das frases transcritas pelo Whisper, usando aquele JSON lá que eu te mostrei no final. Esse aí eu já te falei desse JSON, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a média. O valor padrão é -1. Então se ele ficar abaixo, né? Se ele ficar abaixo desse valor aqui, ele vai considerar aquilo como erro e aí ele vai tentar de novo com uma temperatura mais alta lá, que é aquele fallback de temperatura lá. Novamente, aqui eu vou repetir isso para você, porque essas opções eu só vim utilizar para fazer esse vídeo, para falar sobre o Whisper. Não é uma coisa que eu fico utilizando o tempo inteiro, eu falei isso já algumas vezes. Então, se eu tiver errado, ou se eu pesquisei, perguntei para IA, eu li o paper que tem aqui da OpenAI, esse paper aqui, ó, você pode ler também, é mais assim, fala como o model foi treinado, mas eu li esse paper deles aqui todo para te explicar essas coisas, tá? Então não é um negócio que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas também não é um negócio que eu tô 100% certo do que tá acontecendo. Eu acho que nem eles lá do model estão 100% certos de como o model funciona, porque várias vezes você vê os pesquisadores ali falando e parece que eles estão falando de o model se comportou desse jeito, como se o model tivesse vida própria, no caso, né? Mas você pode testar essas opções, dá uma lida aqui, porque isso aqui foi a base de muita pesquisa e, como eu te falei, ler o paper, ler as coisas todas. Isso aqui é o No Speech Threshold, eu não me lembro de ter usado isso aqui, mas isso é uma coisa que me interessa, que é o seguinte, o modelo consegue saber parte de silêncio. Se o modelo acredita que é silêncio, ele vai utilizar esse token aqui, ó, No Speech lá, falando, e a decodificação falha. Ele descarta esse trecho como sendo silêncio. Isso ajuda a cortar os respiros, essas coisas, ou até algum barulho estranho ali, né, que aparece. Barulho não vai ser silêncio, então descarta isso que eu falei. Mas isso aqui ele vai tratar como silêncio, e isso é uma parte que me interessa dele, que é aquele VAD lá, que eu tava olhando para talvez tentar fazer alguma coisa que corte os silêncios dos vídeos utilizando IA. Mas isso é uma coisa mais pra frente. Fala aí se você quer que eu falo disso aqui mais pra frente. Essa parte aqui, mas me deu uma dor de cabeça, nossa senhora, isso aqui eu testei demais, porque o que acontece? Vou te explicar o meu problema aqui. Eu trabalhei somente, a maioria, 90% do tempo, eu trabalhei com o meu idioma, em português. Em alguns momentos, eu peguei alguma coisa em, sei lá, japonês, coreano, inglês, se eu não me engano. Peguei alguns idiomas, tá? Mas isso foi um caso à parte específico, só. Só que o que acontece? Nenhum dos idiomas que eu testei tem alguma pontuação que vem atrás das palavras. Porque existe idioma que a pontuação começa, né, no começo da palavra. Esse prepend punctuation seria, ao meu entender, o seguinte. Este argumento controla quais caracteres de pontuação aparecem antes de uma palavra e devem ser colados à palavra seguinte, em vez de serem tratados como um token separado. O que isso significa?
Aqui, se eu pegasse algum segmento qualquer aqui, você percebe aqui o que ele faz. Olha só, se a gente observar, ele faz o seguinte, no texto é isso aqui, esse texto é esse segmento, beleza? Imagine que tenha uma pontuação aqui no comecinho. Sei lá, eu acho que no espanhol deve ter como estás, né, no caso. Lá nessa pontuação do começo, ele tem duas opções. O model pode tanto separar essa pontuação em uma palavra separada aqui, ou ele pode unir essa pontuação com a palavra posterior, que seria basicamente, imagine que tem a pontuação atrás. Imagine aqui, ó. Ele pode tratar o interrogação invertido como um ponto solto, ou ele pode colar nessa palavra. É isso que aquilo faz. Então, quando você fala essa opção aqui, ó, você fala basicamente aqui, isso é o padrão, tá? Então, ele fala, inclui aspas, parênteses e requer words timestamps true também, que é aquela, fazer timestamps por palavra. E aí eu falei, em teoria, se o modelo gerasse, por exemplo, esse trecho, arg, isso aqui eu acho que é real, tá? Eu acho que essa palavra argumento, ela é dividida em 3 pedaços. Mas olha lá, se ele gerasse argument aqui separadamente, tipo assim, esses tokens aqui, ó, vamos olhar esses tokens só pra gente confirmar. Eu não sei se eu deixei isso aberto. Eu acho que eu não deixei isso aberto, não nem dá. Mas isso aqui seria a representação disso aqui, né, no caso. Percebe que tem uma pontuação que está aqui. Essa pontuação, ela tá separada desse arg aqui, né? Se eu fizer isso aqui e não colocar essa pontuação aqui, o que ele vai fazer é tratar tanto isso aqui quanto isso aqui separados. Se eu usar o padrão dessa forma aqui, ele vai unir isso aqui com essa palavra aqui. Aí eu deixei uma observação importante para você. Eu testei o Whisper majoritariamente com 2 idiomas, português e inglês. Até testei um ou outro, mas foi bem pouco. E o que acontece aqui, no meu caso de uso, é que eu não consegui ver nenhum local onde ele gerasse uma pontuação anterior. Eu até cheguei a olhar as funções lá do código do Whisper, que são as funções que fazem isso aqui, que é lá no timing, se eu não me engano, que tá aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. É essa função aqui, ó, que tá lá no timing, que é essa merge punctuations aqui, que ela recebe essas coisas, né? Ela recebe uma lista de palavras ali, basicamente. Tem tokens, palavras aqui, mas ela recebe uma lista com as palavras separadas, e aí ela recebe o que você vai fazer, o prepend lá, daquela opção, e o append, que eu não falei ainda, mas tem depois. Essa eu consegui ver. E aí, o que ela faz é entrar aqui dentro, ver se a palavra tem... Ó, isso eu achei estranho. Ela checa se a palavra anterior começa com um espaço. E eu percebi que os pontos no Whisper não tem espaço. Então, eu achei estranho isso aqui, mas tudo bem. Então, ele checa se a palavra anterior começa com um espaço e se a palavra anterior sem o espaço, que é o ponto sem espaço, está no que você está passando aqui. E aí, ele faz toda a jogada aqui para unir ou separar essa pontuação. Isso é para prepend. Prepend eu não consegui ver. Mas o append, que é o depois, isso sim eu consegui ver. E aí, o append, deixa eu voltar aqui, ó. O append, que é essa parte aqui, é a mesma coisa. Esse argumento, ele controla quais caracteres de pontuação aparecem depois de uma palavra que devem ser coladas às palavras anteriores. Isso é a mesma coisa, mas é o inverso. Novamente, isso eu consegui ver. Isso dá para fazer. Então, se você coloca isso aqui, o que ele vai fazer é colar essa pontuação que você colocou aqui na palavra. Então, por exemplo, se você tem 2 tokens gerando ok e aí tem um ponto solto, quando você passa isso aqui separadamente, o interrogação vai ficar colado na palavra no final, gerando ok interrogação. E aí, deixei uma dica aqui. Esses argumentos de pontuação só farão alguma diferença perceptível se você, por algum motivo, estiver utilizando o timestamp da palavra especificamente para você ver se o ponto está colado ou não com determinada palavra. Para mim, não fez a mínima diferença isso aqui, porque eu não utilizo esses recursos. Mas, conforme eu estou te falando, eu testei cada uma dessas opções, uma ou outra que eu não consegui testar aqui. Beleza, outras coisas úteis. Threads. O threads é a quantidade de threads que você vai utilizar do seu computador. Eu testei com 1, 4, 10, 100 e 1000. O que aconteceu foi que, basicamente, o meu CPU foi só consumindo mais recursos, mas não mudou nada a velocidade de transcrição aqui. Isso pode fazer alguma diferença em outras máquinas, tá? Na minha não fez. Mas deixa com o padrão. O padrão é 0. 0 ele vai usar o quanto ele precisar ali e beleza. Isso aqui é interessante. Clip timestamps, muito mais utilizado na minha concepção para... eu acabei de pensar aqui, não uso, mas vamos supor que você quer pegar um trecho do vídeo, ou vários trechos, tá? Pode ser tudo de uma vez. Você pode utilizar isso aqui com segundos, com start e end. Então, por exemplo, nesse caso, se eu falar 10 e 30, o que ele vai fazer é transcrever somente dos 10 segundos até os 30 segundos daquele vídeo. Nada mais do que isso. Mas, além disso também, você pode passar várias vezes isso aqui. Então, eu pensei numa coisa assim útil para isso aqui. Primeiro, para teste, eu quero testar determinado trechinho do vídeo, não quero transcrever o vídeo inteiro, beleza?
Eu posso também querer transcrever, como eu estava te falando antes, trechos de vídeos em idiomas diferentes. Isso pode ser interessante. Às vezes, do segundo 0 até o 30, a pessoa está falando francês. Aí eu transcrevo todas as partes que ela fala o francês. Depois também eu faço outra transcrição, todas as partes onde ela fala o português ou qualquer outro idioma. Então esse foi um caso de uso que eu pensei que agora, nesse momento. Você pode passar também várias coisas, tá? Então é sempre assim, ó, início, fim, start, end, start, end. Isso aqui funciona perfeitamente, mas se você fizer alguma coisa assim, ó, nesse caso aqui, eu passei, começa só o start, né? Então ele começa dessa parte e vai até o fim. Isso aqui pode ser que funcione, beleza. Para mim funcionou tranquilo. Ele começou dos 4 minutos e 30 segundos e foi até o final do vídeo. Mas eu testei de uma forma que eu acho que não estava previsto isso. Ele começando dos 60, indo até 120 e depois só pus um 0 para ver o que ele ia fazer. Ele faz exatamente o que está escrito aqui. Começa dos 60 a transcrever, vai até os 1 minuto até 2 minutos, ok, e continua. Mas ele continua o seguinte, ele volta no começo do vídeo e traduz até o final. Então parece que isso não foi pensado. Se você ver aqui, eu até escrevi, atenção, esse último caso parece não ter sido previsto. Aqui ele vai, o 0 que vem depois do 120 lá, faz o model voltar no começo da transcrição e começar de novo. Isso fez o meu VLC aqui até rodar essa legenda, mas ele cortou o trecho inicial do vídeo, por algum motivo. Mesmo ele tendo voltado, né, no começo e transcrito de novo, eu acho que o VLC reordenou as legendas ali, e aí o que aconteceu foi que ele cortou o trecho inicial, mesmo ele tendo feito isso aqui. Ele fez essa transcrição, mas o VLC cortou. Então, isso é um caso aqui que eu não usaria, tá? Então, eu só usaria esse assim, início, fim, talvez um início posterior ao anterior sempre, mas talvez um início e não por fim, ele vai até o final. Isso aqui também é interessante. Inclusive, lá no FFmpeg, você pode fazer com SS e to. Esses dois comandos, você pode usar só um ou outro também, que o SS, o to, se você passar só o to, ele vai só aquele trecho, até aquele trecho, do início até aquele trecho. Se você passar só o SS, ele vai daquele SS até o final do vídeo. Então, beleza, e essa outra parte aqui eu não testei, não cheguei nem a tocar nesse argumento, mas Hallucination Silence Threshold funciona junto com Word Timestamps e tenta detectar trechos de silêncio longo, que o model pode ter alucinado, inventado algum texto. Se você passar um 1.5, ele vai ignorar silêncios maiores que 1.5 que geram texto suspeito. Novamente, não toquei nesse argumento, você pode testar aí pra você ver. Então eu chego no fim aqui das coisas, eu acho que a gente passou por todas as opções do Whisper aqui, tá? Eu acho que você não vai achar nenhum vídeo tão profundo assim sobre o Whisper, e nesse ponto a gente só tá falando da linha de comando do Whisper. A gente ainda vai ter um próximo vídeo sobre o Whisper falando de código, ou seja, a gente vai fazer alguma coisa qualquer pra gente embutir o Whisper dentro do nosso código e, sei lá, fazer uma transcrição, alguma coisa assim. Mas ao invés de eu fazer isso nesse vídeo, que eu acho que vai dar mais de 1 hora, a gente faz isso no próximo vídeo juntos, beleza? Então é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.